Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Então, hoje nós tivemos duas sessões de filmes desse diretor, o Bruce LaBruce. Às 4 nós tivemos o LA Zombie. E agora nós tivemos a exibição desse filme, que foi traduzido como Exército dos Frutas. E nós chamamos para falar um pouquinho com a gente o Thales Figueiredo. E ele é formado em rádio e TV pela Casper Libero. E atualmente ele é mestrando da UFSCar, no programa de pós-graduação em Imagem e Som. E na UFSCar, no mestrado dele, ele estuda justamente o cinema do Bruce LaBruce. Mais especificamente o zumbi, é isso? No cinema do Bruce LaBruce, que foi o tema do filme das 4. E eu vou passar a palavra para ele, depois a gente passa a palavra para o público. Oi, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estudo, como você disse, faço mestrado na UFSCar, eu estudo zumbi na obra do Bruce LaBruce. Ele tem 2 filmes com zumbi, o das 4 horas passou o LA Zombie, que é o segundo, que é um pornô zumbi gay. E o anterior, que é o mais foco minha pesquisa, é o Author with Dead People, que é... E daí não é pornô, mas tem elementos pornográficos, como toda a obra do Bruce LaBruce. Eu pensei, antes de começar o debate, falar um pouco sobre Bruce LaBruce, porque eu não sei quantas pessoas aqui conhecem, ele não é muito popular. Ele é daí eu resumi aqui algumas coisas da carreira dele para a gente conversar. Então, ele é canadense, né, um cineasta queer canadense. Ele nasceu em 64 e ele vai começar a produzir na década de 80. Na década de 80, como ele é um cineasta queer, ele começou a produzir nessa época, ele é muito identificado com o New Queer Cinema, apesar de ele ter alguns problemas com esse rótulo, mas acho que é importante um pouco também contextualizar o New Queer Cinema, porque ele tem muitos elementos parecidos com os cineastas dessa geração. O New Queer Cinema ganhou esse nome por causa de um artigo de uma crítica de cinema feminista chamada B. Ruby Rich, que em 92 ela escreve um artigo de mesmo nome, falando sobre uma série de filmes que ela viu nos festivais daquele ano, do ano de 92, que ela cita o Festival de Sundance, Toronto e Amsterdã, e ela cita essa série de filmes com temáticas, com diretores e temáticas homossexuais. Ela reconhece que não é um grupo homogêneo, tem muita diferença entre eles, mas ela acha que tem uma linguagem comum, que ela denomina como homopomo, que seria a união de homossexual e pós-moderno. Eu separei aqui um trechinho que ela fala sobre as características do New Queer Cinema, que eu acho que tem muito a ver com os 2 filmes de hoje do Bruce LaBruce, com toda a carreira dele, que são os filmes do New Queer Cinema, tem muitos elementos de apropriação, pastiche e ironia, assim como uma reelaboração da história que leva sempre em consideração um construtivismo social. Acima de tudo, são filmes cheios de prazer. Eu acho que esse filme deu para perceber que todos os personagens se divertem bastante com apesar de ter um ideal revolucionário e serem marginalizados. Então, para o Bruce LaBruce, assim como as pessoas dessa geração que começa a produzir, falar de sexo e falar de gênero é uma atitude política. Isso se dá no cenário conservador que eles começam a produzir, que é nos anos Reagan, Bush, pai, em que tem um recrudescimento do preconceito contra os homossexuais por conta desse contexto conservador, sim, mas também pelo surgimento da AIDS, que os primeiros identificados com a doença são os homossexuais. Em 81 já é tratado como câncer gay, e isso transforma um gay nessa sociedade como um poluidor, ou um monstro ameaçador, assim. Então, uma série de
de artistas, não só cineastas, vão começar a produzir para combater esses preconceitos contra os homossexuais. Ao tomar a conta dos meios da própria produção, eles querem tirar os estereótipos, não escondendo a posição marginal que tem, mas querem mostrar que dá para se desfrutar desse espaço. Como eu disse, o Bruce LaBruce tem alguns problemas. Assim, essa entrevista do Bruce LaBruce, ele é bem ególatra, então ele fala muito, ele inventa uma história própria, assim, ele tem todo uma biografia que ele põe os elementos sempre. Então, várias entrevistas você vai ver ele falando coisas muito parecidas que parecem ratificar o que ele fala sempre. Mas, por exemplo, uma das coisas que ele fala, ele não se identifica com o New Queer Cinema, ele se identifica mais com o queercore. A questão do queercore é que seria a união do queer, né, com o punk, na verdade. O negócio do queercore é que é uma invenção dele mesmo. Assim. É uma invenção dele com uns amigos que criaram a cena queercore em Toronto. E eles começam a trabalhar sobre... acho que daí tem que voltar um pouco que ele é um cara do interior do Canadá, né? Ele não é das grandes cidades, e ele fala que ele sempre se sentiu muito incomodado em ser gay numa fazenda do interior de Ontário. E daí, quando ele foi fazer cinema na York University, em Toronto, foi quando ele tomou contato com uma cena gay pela primeira vez. E a cena gay, para ele não foi muito interessante, porque ele julgou muito que tem muitos grupos fechados, e o principal entre eles era uma divisão muito forte entre os gays e as lésbicas. Acho que nessa cena final da festa, quando todo mundo chega na festa e fala, não, você é nazista, você não é terrorista de verdade, acho que ele sempre tem essa crítica nos filmes, quem é autêntico mesmo, e cada um ter o seu espaço. Então ele começa a criar com os amigos tentar juntar essas duas... E daí ele começa a frequentar a cena punk de Toronto, que ele acha mais interessante, ele considera mais anti-sistema, anti-establishment, mais fresca, ele fala, mas também tem um forte componente homofóbico. Então ele começa a se sentir, ele e uns amigos começam a se sentir fora, não pertencente a nenhum desses dois espaços. E começam a tentar trabalhar para criar esse lugar que ele consiga trabalhar as duas questões. E daí ele começa a trabalhar em cima do que eles chamaram de queercore. A primeira produção deles é uma revista, um zine chamado JDs, que mistura, tem essa linguagem como tem aqui de propagandas, assim, com slogans revolucionários da revolução sexual, cenas pornográficas, fotos e alguns desenhos. Isso começa a repercutir, chega até, por exemplo, o Gus Van Sant nos Estados Unidos, quando toma conhecimento, fica uma coisa meio conhecida. Em cima disso, ele começa a produzir filmes também curtos, em Super 8, e daí começa a circular mais. Em 93, ele já se estabelece mais como cineasta, faz o seu primeiro longa no Scream from My Ass, mas ainda por um tempo ele continua variando entre fotos e artes plásticas, performances. Mas basicamente é isso, já tem as características que vão ter na obra dele. Ele se importa bastante com uma pornografia, questionar o que é obsceno. E, bom, acho que deu para começar, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Sobre o filme de hoje também, acho que esse último filme, Raspberry Rite, agora, nesse ano, ele lançou em Berlim mesmo um novo filme, As Misandricas, The Misandrics, que é tipo a continuação desse filme. Não é bem a continuação, mas envolve um universo parecido,
que eu vi declaração dele falando que como ele sofreu muita crítica nesse filme porque a questão lésbica não é trabalhada, ele sentiu na responsabilidade de refazer essa questão e der só personagens femininas. Eu vou começar perguntando. Queria que você falasse um pouco mais sobre como o Bruce LaBruce trabalha o obsceno na obra dele, no geral, assim, nos filmes no geral. Como que ele apresenta o obsceno nos filmes? Desde o começo da produção dele, ele tem esse questionamento ele tem uma relação forte com o pornô, né? E ele considera o pornô uma forma de arte. O obsceno pode, tipo, acho que na representação cinematográfica a gente pode meio trabalhar o obsceno como, a grosso modo, né? Tipo uma oposição entre o que pode ser considerado o que é o erótico, que é mais assimilado com a arte em si, como se fosse algo mais nobre, enquanto pornográfico seria algo sujo, não seria arte. E ele tenta quebrar esse paradigma. Eu acho que nesse filme, por exemplo, ele mostra muito essa questão, né, de tipo tem pintos, sexo explícito, várias questões do cinema pornográfico, mas junto disso tem armas e outros elementos de violência assim que a gente acha estranho estar junto, mas quando vetam um filme dele em festival, como já aconteceu, é por causa do sexo explícito, não é por causa da arma, da violência ou qualquer outra coisa. Então, obsceno é na própria palavra, né, o que deveria ficar fora, o que está fora da cena. E tipo, ele questiona isso da nossa sociedade contemporânea ocidental, se preocupar muito com o sexo e a representação do sexo, né, que seria uma coisa que não é para ser mostrada, sendo que outras formas de coisas tão graves, coisas graves podem ser trabalhadas, enquanto o sexo não. E daí ele trabalha, mas você vê que o registro dele do pornô, tipo, no LA Zombie tem até mas é muito diferente de um pornô tradicional, né? Tipo, que o pornô que é, assim, o objetivo é dar excitação à plateia, né? Tipo, a princípio, isso que se consolidou no cinema pornô. Os filmes pornôs dele é bem difícil, assim, tipo, de trabalhar nessa chave. Até, por exemplo, nesse filme tem cenas de sexo explícito, mas os tempos dela e como é montada, uma edição que aparece frases políticas o tempo todo, tal. O objetivo não é que a pessoa se excite com aquela cena. Não ele usa o sexo como uma forma de também refletir sobre qual é o papel do sexo no filme. Assim, ó, nesse ponto ele é meio metalinguístico, de refletir sobre o filme, reflete sobre por que isso é proibido, por que não podemos trabalhar nisso. Acho que é meio por aí. O filme da 4 da tarde, né, foi o LA Zombie, né, que daí é um filme zumbi pornô, assim, que tem essa questão de, tipo, no meio do sexo, ele aparece às vezes com maquiagem, às vezes sem maquiagem, igual no Otto, filme, coisa tudo, tipo, como se fosse algo que cria algum vínculo entre as duas pessoas que estão lá envolvidas, mas que nunca tira esse papel marginal que o sexo homossexual tem na nossa sociedade. Tem um trechinho naquele filme das 4 que é bem extenso, que são aqueles 4 rapazes, né, numa cena de sexo. E não sei, mas parece que ele destoa do restante do filme, sabe? É como se fosse genuinamente pornô, assim. Porque nas outras cenas tem sangue, tem o zumbi que fica presente nelas, e nessa ele fica um bom tempo assim, sem aparecer. Não sei se ele teve alguma intenção. Então, eu vi o LA Zombie tipo, a última vez, um ano e meio atrás, não vi de mais cedo, mas eu me lembro que ele tem muito essa discussão de
Eu vou explicar um pouco o Otto, que é o meu filme, que eu acho que ele é muito autorreferente, então ele retorna muitas vezes a mesma coisa. O Otto é um zumbi gay, jovem, que é o Bruce LaBruce chegando na cidade grande, assim. E daí ele não consegue se encontrar, e daí ele está maquiado de zumbi, assim como o protagonista do LA Zombie. E numa das cenas, assim, o único momento que ele consegue um parceiro que não seja apenas para como um cruising, alguma coisa assim, é o único parceiro que ele tem alguma relação. Ele é o único momento do filme que ele aparece despido da maquiagem zumbi, assim, que é como se ele conseguisse alguma conexão naquele momento. E são entre duas pessoas que não são zumbis, mas são próximos, trabalham juntos, se sentem parecidamente marginalizados. Então tem essa coisa, esse vínculo entre pessoas parecidas que vivem à margem. Talvez seja isso que tenha no LA Zombie, que ele trabalha muito também essa questão do pornô, que acho interessante ver no Bruce, assim, que ele ao mesmo tempo que ele tem essa coisa do pornô, essa coisa muito irônica, ácida, tal, ele é bem romântico às vezes, né? Tipo, ele acredita nesse amor de ter o casal ali se acertando numa cena de sexo explícito. Aqui tem esse casal que vai roubar os bancos. A Gudrun fica com o marido e tem um filho que ela vai educar revolucionariamente. Quer dizer, ele acredita nessas coisas bonitas, românticas, mas... Nas cenas de sexo deste filme, em algumas, na verdade, aparecem ao mesmo tempo frases ditas pelo Bush. Eu queria saber se tem alguma relação, qual foi o propósito do diretor em colocar essas frases, justo nessa cena. É tipo a questão do sexo ser política, né? Acho que Bruce LaBruce tem isso muito forte nele. E eu acho que o Bush, o filme é de 2004, a invasão ao Iraque é 2002, 2003. Então, acho que isso era um tema bem em voga e, tipo, é um governo conservador, coisa que ele despreza. Os Estados Unidos também ele é bem anti-americano, apesar de ser um canadense de Toronto que fica lado a lado. Então, acho que a questão, eu acho engraçado como ele usa as frases também como uma forma de censura, né, para cobrir. E daí, acho que tem essa graça também, e acho que tem essa questão de as frases do Bush serem tiradas de contexto e parecer às vezes estão falando sobre a questão homossexual, né, quando na verdade eles estavam falando de outras coisas. Tem uma sobre armas, né, que os jovens deviam ter direito a pegarem armas, tal, e daí tipo armas e a gente está vendo, aqui estou com o Otto na cabeça, né, que é tipo um jovem homossexual que tem muita dificuldade de lidar com a sua questão, então tipo o que ele está falando de verdade, assim. Ele associa armas aos falos aqui, né, essa coisa. Mas, não sei o quanto eu respondi, mas acho que é por aí. Algum desses dois filmes já foi votado em algum festival? O LA Zombie teve problema, assim, Melbourne, acho, tipo, não sei porque, eu acho que é meio que o governo australiano não autoriza filmes para mais de tantas pessoas com sexo explícito, alguma coisa do gênero. Ele teve... Qual é o outro? Ele teve um outro filme que ele fez 2 versões, que tipo uma com sexo explícito mais pesado e outra que ele fez um soft porn. Acho que é esse até que lançou em Locarno, né? Que daí lançou uma versão com soft porn. O sonho dele, na verdade, lança 2 versões. Sim. Esse daí The Revolution is My Boyfriend, que seria a outra versão. Tem mais outros. O Skin Game, que eu acho que teve uns que ele lançou propositalmente, né? Tipo, versão, e outros que, para passar no festival, ele fez uma versão meio condensada, assim. Um problema que ele tem também é com os atores, assim, que
a maioria dos atores, o produtor que trabalha com ele é um produtor de filmes pornôs, então ele contrata atores pornôs porque é mais fácil de lidar, já que vai ter cena de sexo explícito, do que com atores do dia a dia, assim. E às vezes, e é um problema que ele está tendo cada vez mais, que os filmes dele estão crescendo de orçamento e o pessoal sempre reclama da atuação. Então ele quer contratar atores, não pornôs. Só que os atores não pornôs às vezes recusam a fazer cenas de sexo. Então ele fica nesse dilema assim do que fazer e tal. E daí ele ultimamente ele tem mais variado entre umas produções maiores, tipo Gerontofilia, que acho que é o maior orçamento dele até agora. Que daí não tem uma cena de sexo explícito mesmo, pelo que eu lembro, se tiver bem curto. Apesar de ter nudez e tal. E filmes de pequeno orçamento, que daí ele contrata atores pornôs e resolve com a má atuação mesmo. Que acho que até dá uma estética interessante, assim. O L.A. Zombie, ele trabalha com algumas metáforas, né? Trabalha com a imagem do marginalizado. Queria saber quais metáforas, quais símbolos você tem identificado na sua pesquisa, na obra do Bruce LaBruce. O zumbi, para ele fez esses dois trabalhos assim com zumbi, que é o Otto e o L.A. Zombie. E ele começou a trabalhar que o zumbi desde antes, né, desde o Romero, pelo menos tem um significado político e tal. E daí ele começou a ver o zumbi como uma representação de toda a monstruosidade, assim, que o zumbi é um monstro que vem afrontar a sociedade normalizada. O zumbi gay, no caso dele, seria tipo, o gay, no caso queer, que não é só um gay, que ele é muito crítico também a gays que ele considera assimilados ao sistema, tipo, que tentam reproduzir padrões heterossexuais da sociedade, né? E daí ele o que ele vê o zumbi ele achou uma boa metáfora para a questão de como a sociedade vê esse monstro que chega, que ninguém conhece direito, tal. E assim, ele é o gay, mas ele também é o resultado do que a sociedade heteronormativa faz com o homossexual, que tem que não como ele disse assim no Otto, ele é muito ele quando chegando à cidade grande, assim, que ele não consegue achar espaço, ele não se identifica com nenhum grupo. Parece que o mundo não é tanto para ele, assim, é meio por aí a questão do zumbi. Então o zumbi pode ser meio essa questão funciona em alguns níveis, né? Tipo, funciona como uma representação do queer. Também funciona como uma representação dessa sociedade doente, né? Que o zumbi é um doente desde o Romero se convencionou a chamar que é uma doença viral, que igual a AIDS, que a geração dele é muito marcada. E os filmes dele, principalmente zumbis, tem muito essa questão do sexo com sangue, né? Que torna a assimilação mais fácil entre os significados aproxima mais AIDS com a metáfora do zumbi. Aí mesmo não sendo pornô, o Otto também tem essa questão de que não foi ele que criou, né, o zumbi gay, mas que o zumbi gay tipo tem o que ele chama de gut fucking, que é tipo você não só transmite pela mordida, mas pelo ter um contato sexual com o morto. Né? Essa sua pesquisa, há uns anos atrás eu tentei pesquisar o Bruce LaBruce e confesso que desistir, assim, ele é extremamente complexo, assim, que vai desde que, às vezes, é complicado defender os filmes dele enquanto filme, tipo, pra muita gente, tipo, esse filme é ruim e pronto, mal feito, mal atuado, tal, e mesmo quem defende ele, os textos, muitas vezes eu achei assim, extremamente ruins. Muitas vezes, acho que o Bruce LaBruce, por exemplo, você falou no início, ele é um ególatra, você não pode levar as coisas que ele fala a sério, ler entrevistas dele e tal. É extremamente complicadas a posição dele, que ele fala sobre ele mesmo. E
muitas vezes que eu via sobre ele, basicamente era pessoas reafirmando o que ele dizia, assim. E aí eu queria saber como você tem trabalhado, assim, os filmes dele, como você tem abordado os filmes. Então, aqui, assim, quando você toma contato, pelo menos pra mim, assim, quando eu tomei contato com o Bruce LaBruce a primeira vez, tipo, você acha umas coisas engraçadas, você acha umas coisas interessantes, sei lá, o filme te chama atenção, mas você vê que é tosco, você fica meio, vamos ver o que vai dar, assim. Daí você continua vendo os filmes dele, você... Acho que tem muito, se você gostou de um, provavelmente você vai gostar de todos, que eles são bem parecidos, assim, ele é bem autorreferente e com as mesmas referências em todos os filmes. Então, tem essa questão, assim, de, tipo, no primeiro momento você gosta, não entende, aí você começa a entender, você começa a achar uma série de qualidades, que ele é bem esperto nas formas que eles põem as referências, assim, tem tanto referências explícitas de textos e filmes, assim, que ele copia as falas, nossa, dá pra ver que ele tem uma série de... Ele é um cinéfilo, né? Dá pra ver que ele tem um monte de críticas bem acertadas, eu acho, assim, tipo, ele fala que, por exemplo, ele fala que ele se influencia pelo Jean Genet, que eu nunca conferi essa frase do Genet, que ele fala que sempre que tem uma revolução, você tem que ir lá e apoiar a revolução, e daí quando essa revolução ficar institucionalizada, ataque ela. E acho que é meio essa política dele, né? Tipo, ele é contra tudo nesse filme, assim como na maioria dos filmes dele. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo meio reducionista, assim, né? Você pode chamar assim. Tipo, nesse filme me incomoda muito como ele trata os islâmicos, e que já é uma coisa que tem no Otto. Tem várias questões, assim, que é meio complicado, né? Ou que não, que a revolução sexual e a revolução homossexual tem que vir primeiro de tudo. Daí você fala... Eu acho que isso é algo que tem que talvez possa ser meio criticável, assim, né, do ponto de vista tem outras questões ali acontecendo, e acho também estranho como ele põe essas palavras tanto nesse filme quanto no Otto. Ele tem personagens femininas fortes, mas que falam todas essas coisas, assim, e quem questiona elas são sempre o personagem masculina. E ele ele já reafirmou mais de uma vez, assim, que, tipo, as pessoas... outra coisa que incomoda ele é que tanto essa personagem quanto a Medea, que é a mesma atriz que faz no Otto, uma personagem muito parecida, só que é cineasta em vez de revolucionária, é que as pessoas criticam muito elas como que elas são umas loucas, que elas só ficam falando as mesmas coisas, tal, e ninguém olha o conteúdo da fala delas, que na opinião deles, que o pessoal está muito desacostumado a ter personagens femininas fortes e inteligentes. Só que acho que é para se questionar também como ele põe essas personagens, assim. Aqui ela termina sendo uma mãe sem controle nenhum do grupo revolucionário dela. A personagem dela no Otto ela vai fazer um filme sobre zumbis, encontra o Otto, ela fica explorando o Otto, assim, não acredita o filme inteiro que se trata de um zumbi, quer dizer, só está lá para fazer uma obra de arte, ganhar reconhecimento. Então, acho que tem que ser, no primeiro momento, eu acho que, como não tem muitas pesquisas sobre ele, acho que as pessoas param muito por aí, assim, que no primeiro momento é bem legal ver a série de referências, ver as críticas, ver que a crítica está não só a sociedade heterossexual, mas alguns problemas da homossexualidade, da sociedade homonormativa, que já usam, né? Mas aí vê que tem outros problemas que não ficam tão bem trabalhados nessa questão, nessas obras, assim, que acaba sendo só essa coisa de vamos fazer a revolução homossexual e tudo vai dar certo. Mas é meio por aí. E é meio difícil, assim, tipo, acho que a maioria dos textos que eu acho que são melhores, assim, sobre ele, quase nunca são especificamente sobre eles, assim, ele é quase citado como uma experiência mais radical da pornografia ou pós-pornografia,
que ele gosta de falar que não é pós-pornográfico também, que é uma coisa meio que ele é pré-pornográfico. Mas, né, que ele seria a pornografia antes da industrialização da pornografia. E daí você fala, mas espera aí, né? Tipo, não é tão assim. Então acho que tem que questionar o que ele está fazendo. E eu acho que tem alguns teóricos de cinema que trabalham questões queer, que acho que se não trabalham especificamente com ele, dá para ter elementos para questionar. Tem outra coisa que, tipo, a geração do New Queer Cinema, ela ficou, se eles não são blockbusters, né, eles já estão do mainstream, né? Todd Haynes, Gus Van Sant, todos. E o Labrousse não, né? O Labrousse até acho que foi uma opção dele, assim, acho que ele se sente bem constrangido se ele fosse ser uma coisa. Ele nunca chegou a dar esse passo tão grande, tentar fazer um filme para estourar. Eu queria falar uma coisa, assim, mas é mais uma observação que você comentou de uma continuação desse filme e as dinâmicas que teriam surgido, acho que de críticas ou de sugestões de comentários do filme. Aí eu queria entender assim, que se nesse filme, que mostrou agora, ele não mostra uma mulher, né? Uma mulher e, tipo, a revolução homossexual. E não mostra casos das lésbicas, não mostra um lesbianismo, alguma coisa, enfim. E eu queria saber assim, de você, se você acha que. Ai, não sei. Deixa eu pensar. Se isso é alguma coisa misógina dele, ou sei lá, não entendo se por causa do nome do filme, sei lá. Assim, alguma relação. Então, eu tendo a responder que é meio misógino, sim, mas eu acho que ele ficaria bem ofendido com essa resposta e daria uma tréplica boa para justificar que os filmes dele não são misóginos, não. Não. Esse daí parece que só com mulheres e acabou de lançar, assim. Tipo, mas nunca dá para saber direito como é um filme do Labrousse, assim, porque como ele disse, tem gente que gosta muito, então se ler uma crítica vai parecer ótimo, e quem não tá muito aí, assim, odeia, assim, a crítica é horrível para todo filme. Então até chegar e ver, não dá para saber direito o que. Mas declarações dele sobre, que eu fui procurar, assim, porque no filme que eu estudo tem essa mesma questão, assim, de tipo, a personagem principal feminina é complicada em umas coisas, assim. E, né, no caso, ela é lésbica mesmo, tem uma namorada no filme e tal. Daí ele fala umas coisas, tipo, ele fica se defendendo o tempo inteiro, que no filme de terror, principalmente, personagens femininas são para mostrar o corpo e não tem muita fala, não tem muita importância. Que ele dá a maior parte das falas do filme é para essa personagem. Mas, ao mesmo tempo, quando ela explora o cara, ou fala umas coisas que não acontecem, daí fica meio complicado. Mas eu acho que tem essas questões meio misóginas na obra dele, assim como islamofóbicas, que também aparece no Otto, mas que acho que ele falaria enfaticamente que não tem nada a ver. Esse novo filme, tipo, o interessante é que ele falou que fez um retrato da segunda onda do feminismo, que foi o que ele estudou na faculdade. Quando ele está na faculdade, era o que o pessoal estudava. Isso é só uma declaração assim, que eu li, né? Tipo, que daí ele foi fazer uma aula que era ele estudou bastante, assim, ele leu as feministas, pelo menos a segunda geração, terceira geração, ele leu, não acho que... Então ele tem uma crítica que ele pelo menos leu, sabe, não está chutando. Mas daí ele fala que ele foi numa aula e que ele ficou muito marcado, que ele era o único homem da sala, e no trabalho de final de
curso tinha que apresentar alguma coisa, assim, e a sala fez uma votação e escolheu que ele não podia falar sobre isso. E você conseguiu encontrar uma definição satisfatória da produção dele? Se é pós-pornô, o que é isso que ele está fazendo? Eu tendo a colocar mais como um integrante do New Queer Cinema, apesar do New Queer Cinema surgir nos Estados Unidos e tal, e ele ser de Toronto, mas as características são bem parecidas. Eu acho pós-pornô mesmo, como não tem muito isso. O queercore lá que ele defende, tem um texto meio engraçado, que ele tem 3 livros publicados, acho assim, com escritos mesmo. E daí um deles é uma coletânea de textos de pessoas, tem umas partes que é o texto de outras pessoas falando sobre ele, e é o Gus Van Sant falando como conheceu o Bruce LaBruce, que ele tomou contato com as fanzines e tal, foi para Toronto para uma gravação, e ele achou que em Toronto ia encontrar a cena gay mais aberta do mundo, tipo, ia ser a melhor cidade e tal. Ele chegou lá, quando você vai me levar para conhecer a cena queercore? Daí o Bruce falou, não, são essas 6 pessoas aqui no meu apartamento mesmo, é só isso, não tem mais nada, assim. Então a cena se formou antes nessa mitologia do que se formou de verdade, assim. Hoje já tem pessoas que falam queercore, que tem bandas queercore, mas naquela época, no primeiro momento, era meio restrito. Então acho que ele quer criar essas coisas meio específicas dele, que também aumenta a fama e tal, mas que sendo... Acho que os elementos do New Queer Cinema são muito parecidos, já são bem abertos, já são bem parecidos. O pós-pornô ajuda a pensar bastante isso. Acho que meio por aí desfazer um pouco esses mitos dele, né? Qual é a situação do cinema que trabalha obsceno hoje? O que está sendo feito? Tem outros cineastas que estão indo por essa mesma linha, de propor essas quebras? Acho que sim, tá. Cada vez tem mais festivais, né, mesmo. A mostra aqui acho que serve para isso, mas tem mais... E já não é uma grande questão, acho, também ter um sexo explícito num filme até mainstream, assim, né, tipo... O Love lá com a questão do 3D. Então acho que cada vez está mais aberto, assim, até porque tipo, a produção está mais fácil, né? Isso acho que cada vez mais tá tendo mais produções para cineastas mais criativos. A possibilidade de um cineasta criativo fazer um filme trabalhando esses elementos, se ele quiser, está mais fácil que o próprio LaBruce produz tanto porque ele não precisa de tanto dinheiro mais para produzir, né? Então, acho que está mais aberto. Mas, tipo, a minha aproximação com o LaBruce é mais essas relação paródica, irônica dele, assim, é o que me pega mais do que a relação do obsceno, que eu acho que é um dos elementos dele. Mas, tipo... Então, eu queria agradecer a presença do Thales, muito obrigada por ter participado do debate com a gente. E eu convido todos vocês a continuarem acompanhando as sessões da Mostra Mais Obscena, que vai até o dia 28 de abril. Muito obrigada pela presença.